Joia. Pessoal, então tá aí. Bom, boa tarde. É, bom, hoje a gente vai ter, então, vai ter uma aula, as nossas duas aulas vão ser duas aulas especiais, né? Onde a gente vai ter primeiro o Anderson vai contar do projeto, dar um detalhes, como é que ele fez a parte de treinamento do projeto de contagem de abelhas, e depois o Guilherme vai comentar como é que ele fez a parte do embedded Linux, inclusive como ele interfaceou com sensores, que é o que vocês vão fazer também. Nós vamos ter laboratórios aqui agora na segunda parte do curso, né? De interface de sensores. Mas, obviamente, tudo que vai funcionar numa RASP-5 funciona na RASP-0. Em termos de conexão de sensores, é tudo igual, é Linux, para você fazer trabalhar com GPIO, né? A gente vai ver isso em umas 3 aulas, 4 aulas para frente. Mas é legal que o Guilherme vai dar, a ideia é mostrar na prática o que ele fez. Pessoal, essa é a última aula da nossa primeira parte do curso, tá? A segunda, a aula da semana que vem, a gente já começa a segunda parte do curso, tá certo? Como a semana que vem eu vou estar viajando, eu vou estar na Colômbia, eu já deixei gravado, então depois eu vou publicar amanhã, a mesma coisa, já vou publicar como a gente costuma fazer, né? Eu mando os, é, os slides, mas eu também já vou deixar disponível as aulas gravadas da semana que vem. A aula 15, hoje é a aula 13 e 14, né? Aí depois é a aula 15 e 16, que já são da oitava semana em diante, que a gente já começa a falar de Generative AI e tal, com a Raspberry 5. O professor Zé Alberto vai avisar vocês quando vocês podem ir lá e retirar a Raspberry 5. Só que, veja bem, nós vamos trabalhar em grupo. A gente tem 7 Raspberries, né, 6 ou 7 lá. A gente vai fazer grupos de 3. Tá? Então, primeiro vão ter que fazer o seguinte. Nesses próximos, entre hoje e amanhã, vamos definir até sexta-feira, vocês definam para mim quais são os grupos que vocês vão trabalhar. Então, um grupo de 3, certo? Algumas pessoas já falaram comigo, eu tenho o meu Raspberry 5, eu vou trabalhar sozinho em casos excepcionais. Então, conversa comigo à parte e a gente analisa, tá certo? Mas a ideia é ter, o básico é grupos de 3, tá certo? E vocês definem quem é o dono, o responsável do grupo que vai ser quem vai retirar a Raspberry e vai assinar, como vocês fizeram com a Zero. Vocês não vão precisar devolver já a Zero, vocês podem continuar trabalhando com ela, vocês vão ter até pelo menos até o final de outubro, né? Que vocês também, porque o que vai acontecer? Eu quero que esse mesmo grupo que vocês vão trabalhar, vão começar a trabalhar com a Raspberry 5 na segunda parte do curso, esse mesmo grupo vai ter que fazer um projeto em grupo com o que a gente viu nessa primeira parte. Ou seja, decidir uma classificação de imagem, uma detecção de objetos, ou usando FOMO, ou usando IOLO, ou usando. No livro também a gente não entrou no detalhe do FOMO, mas tem lá no livro, vocês podem seguir, né? Ou o Mobilinet. Mas definir, ir atrás, de repente, pegar um dataset, não é nada, não quero nada sofisticado, vocês não, a ideia é que vocês entreguem isso até a penúltima semana de outubro. Então, vocês vão ter aí umas 4 semanas, mais ou menos, para trabalhar nesse projeto em grupo com a Raspberry 5, mas aí pensando no projetinho, entendeu? Do tipo, não, como é que eu vou fazer? É por script, bonitinho, aí você vai ligar a Raspberry, ela vai entrar, vai rodar um programa, então vamos capturar uma imagem e ver essa imagem ou classificando alguma coisa, ou detectando objetos, e de repente vocês podem ou criar outro dataset, mas de repente fazer uma coisa um pouco mais pensada, ou de repente abaixar um dataset que vocês possam depois testar esse dataset usando alguma imagem de alguma coisa com a câmera. Entendeu? Quer dizer, bola aí a questão de captura e tratamento do dataset, aí a questão do pré-processamento, treinamento e um pós-processamento simples, no caso, só gerando uma resposta, ou jogando para, se vocês quiserem criar um Flask para jogar para a internet a resposta, ou só mesmo no terminal, também tá beleza, porque depois vocês vão ter um projeto final que vocês vão ter também trabalhar um pouquinho mais. Mas eu acho que é importante vocês fazerem isso, tá? Para treinar a coisa do projeto. Aí eu vou deixar isso por escrito depois, mas já vão pensando aí, por favor. Então, vamos definir até o final de semana para definir o grupo e quem é o responsável para retirar com o professor Zé Alberto. Ele vai dizer aonde que tal. O Anderson já testou tudo lá para retirar. Vocês vão retirar não só o Raspberry, mas também sensor de pressão, sensor de temperatura e umidade, uns LEDs,
resistor e tal, protoboard, para a gente poder fazer a parte de IoT, a parte de physical computing, tá bom? Beleza, pessoal. Então é isso aí. Então agora vamos para nossa duas últimas aulas do curso aqui, então, tá bom? É isso. Depois deixo tudo lá, comentários. Eu acho que vou deixar para vocês também umas questãozinhas. O quiz essa semana vai ser. Então, essa semana não tem laboratório. Não vou dar laboratório. Então, o laboratório último da semana passada, vocês vão entregar a semana que vem, acabou. Os laboratórios dessa fase, vocês vão fazer esse projeto final. Tá? Bonitinho, escrevam, então. De novo, não é um TCC, mas já vão, faz uma coisa elaborada, eu acho que é legal. Tá? Eu acho que vocês têm bastante ferramenta aqui, né? Bom para dar uma revisada geral agora de ponta a ponta, como é que eu faço as coisas. E depois eu vou pedir para vocês também uma avaliação, para vocês me dizerem, pô, Marcelo, tá legal, não tá legal, seria melhor explicar mais isso, mais aquilo, devia fazer mais isso, mais assado. Eu queria, de novo, lembre-se, essa é a primeira vez que a gente está fazendo esse curso, né? Ah, o Guilherme e o Anderson ajudaram a gente bastante aqui, eu com o professor Gilberto discutimos muito, mas a gente está, assim, nós estamos aprendendo e aprendendo com vocês aí, né? Então é importante aquilo que eu falei na primeira aula, quer dizer, esse é um curso que eu aprendo com vocês, vocês aprendem com a gente, nós estamos todo mundo aprendendo junto, né? E a gente vai melhorando aí, então será legal esse feedback de vocês, lembrando que esse é um curso, não é um curso teórico de modelos de matemática, é um curso de System Engineering, de mão na massa, de tentar botar coisa para funcionar, né? Usar ferramentas, etc. Tá bom? Pessoal, então vamos começar a nossa aula. Vou apresentar para vocês o professor Zé Anderson, nosso colega de vocês aí, vocês conhecem ele do laboratório, mas também é nosso mestrando aqui, né? Está terminando o mestrado de eletrônica aqui no IEST, né? E vai apresentar o seu primeiro paper no IEE, no I3E essa semana. E, Anderson, the floor is yours. Ok, ok. Consegue me ouvir bem? Perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui da apresentação. Boa tarde a todos, né? Vou apresentar para vocês um pouco que a gente está fazendo na prática, eu e o Guilherme, do nosso, que a gente intitulou de uso de Rede Machine Learning para sistema de monitoramento não invasivo de colmeias. Sobre um pouco de mim, né? Sou técnico em eletrônica aqui na Unifei, já faz uns 15 anos. E lá eu trabalho fazendo mais manutenção dos equipamentos de laboratório, ajudando os professores, pesquisadores, em alguma manutenção, ou qualquer projeto deles, alguma pesquisa também. Alguns já me conhecem, né? Já conheço o Gabriel, conheço alguns alunos, porque também tem a disciplina de PBL, é onde os alunos eles desenvolvem uma placa de circuito impresso, e a gente manda produzir essa placa, a gente compra os componentes da Mouser, depois, em PBL2, os alunos montam a placa e programam com o biocontrolador e sempre está pedindo auxílio da gente para a gente montar, às vezes, um componente mais difícil. Sempre tem uma coisinha ou outra que tem que consertar na placa, né? Tem que cortar uma trilhazinha, ligar um fiozinho, aí pede ajuda, a gente está lá para dar o suporte. Bom, só para dar uma ideia geral, uma contextualizada do nosso trabalho, eu queria falar um pouquinho da importância das abelhas, que é o em geral que a gente está fazendo. Para lembrar, né, que as abelhas elas são essenciais para o desenvolvimento do ser humano, né, e também do ecossistema, né? E tem abelhas que a gente acha que só tem, existe aquela abelha que produz mel, mas na verdade a maioria não produz, que elas pequenininha, ela não produz mel, ou produz muito pouco. E essa abelha que a gente vê aqui, né, no geral, que a gente vê que é mais comum, ela é africana, ela não é nativa do Brasil. Ela veio por volta de 1950 para cá e se espalhou aqui, mas ela exerce uma função primordial, né? Porque faz a polinização, que é fundamental, né? Para a biodiversidade, para as plantas e tal. E tem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo, né? E aqui na América do Sul a maioria é sem ferrão, mas essa africana tomou conta. Existe a abelha solitária, o pessoal chama de mamangava, cabo, não sei, mas tudo são muito importantes em questão de polinização. 70% das culturas agrícolas, elas dependem dos polinizadores, né? 3/4 das espécies né, que usadas na agricultura, de plantação, precisa de polinização.
e movimenta um PIB gigantesco nessa questão de tem gente que trabalha com isso só para, né, levar a colmeia para fazer polinização em plantações e tal. Até no exemplo que eu vou mostrar mais na frente, uma das partes do dataset meu foi coletada no sítio do professor Maurílio, e lá ele tem algumas, umas árvores frutíferas, umas pés de manga, uma coisa assim, e antes não produziam, dava uma ou outra manga, alguma coisa. Depois que colocou uma caixa de colmeia lá, que começou a encher o pomar dele de fruta. Então a gente vê a importância realmente das abelhas, né? A gente vê também em alguns estudos as ameaças, né? Existe o declínio populacional, que o pessoal está estudando, que tem um distúrbio de colapso das colônias. Que está acontecendo alguns eventos, não sei se é de pesticida, algumas coisas do tipo, que as colônias estão diminuindo. As primeiras abordagens que a gente teve lá, esse projeto já vai encaminhando para uns 2 anos, um pouco mais, a gente tentou usar umas plaquinhas ml, né, que seria uma plaquinha que consumisse pouco recurso de processamento e pouco recurso de questão energética também. Então, a gente primeiro tentou usar a Nicla Vision, que é um dual core, né, tem um core M7, M4, e ela custa por volta de $100. A gente já pensou em usar, tipo, um core para fazer, tipo, tirar foto, outro core para fazer inferência, não sei o que, fazer alguns estudos assim. Depois o pessoal lançou essa Shao SP32 Sense, nesse meio caminho, só que ia ser bem mais barato, $25. Ela já tem um dual core da Extensa de 240 MHz. Porém, os testes que a gente fez, para usar XML, para usar a plaquinha com baixo poder de processamento assim, comparado com a Raspberry, a gente quer usar o modelo do fogo, né? Aí eu deixei aqui um pouco do que eu aprendi sobre o fogo, né? O FOMO, ele significa Faster Objects, More Objects. E ele foi, então, desenvolvido pela Edge Impulse, né, para detecção de objetos em microcontroladores e dispositivos com recursos limitados. A diferença do FOMO e do Yoda é que, em vez de prever, né, os bounding box, ele identifica os centroides, né? Aí ele reduz com isso a carga computacional do modelo. Depois que a gente discutiu, viu que o FOMO seria uma boa ideia, porque as imagens também de FOMO, elas têm que ser 96 por 96. E é difícil você ter tanto detalhe assim, numa porção de 96 por 96. Aí a gente decidiu usar Iolo na RASP 02W. E essa em comparação, né, ó, a RASP 02W tem, a plaquinha que vocês estão usando no curso, tem 1 GB, né, um A53, 512 de RAM, se a gente faz aquele swap para 2 GB, tem toda uma série de acessórios, como, né, porta HDMI, né, micro USB, e a gente alimenta com 5 volts. E custo relativamente baixo comparado com as outras, né, $15. Isso tem que levar, ser levado em consideração também. Na Raspberry, então, a gente decidiu usar o YOLO, né? Que YOLO significa You Only Look Once. O YOLO ele tem uma boa precisão, né? Ele tem uma ampla comunidade de suporte, até o site da Ultralytics é bem organizado, tem bastante tutorial lá ensinando como é que funciona, documentando em relação às funções que o modelo te disponibiliza, né? É, Só que usar IOLO em plaquinhas com baixo poder de processamento, né, fica difícil, né, por causa da demanda do recurso do IOLO, né. Basicamente, o que que o IOLO faz, né? Ele faz um grid na imagem, né? Geralmente 3 por 3 ou 26 por 26, né? Aí pega cada célula dessa e tenta prever os objetos, né, nessa área designada. E depois disso ele faz uma extração de características, usando aí uma rede neural convolucional, né? E essas características, esses detalhes, né,
que a gente acha que acontece, né, que em relação às nossas abelhas, que ele pega, vamos supor, ele pega a borda, textura, o formato das coisas. Então, a gente espera que ele pegue, por exemplo, a anteninha da abelha, ele pegue o contorno, o rostinho, a diferença de cor ali no bumbumzinho da abelha, amarela, faixinha preta, alguma coisa tipo formato delas, né? E depois, né, ele prevê esses bounding boxes, né? Como você tem muitas também, ele representa também a localização, onde está os objetos e o tamanho, né? E por último, ele pega essas bounding boxes e vê a probabilidade de cada um pertencer a uma classe. No nosso caso, é uma classe só, porque é a abelha, né? Bom, aí eu deixei uma diferencinha aqui, para explicar um pouco a diferença entre o iolo e o fomo. A saída principal, né, do iolo, ele solta um bounding box, que é o fomo, é o centroide, né? É um pontinho. Em comparação de tamanho, o iolo é bem grande, tipo, comparado com o outro, né, na ordem de megabytes, onde o FOMO é na ordem de 200 kilobytes. Aí você tem que ver o seu hardware se é compatível. De carga computacional, né, no iolo é mais alta e no FOMO é mais baixa. Em relação à velocidade, né, de frames por segundo, né, no FOMO é bem mais rápido, o iolo. Aqui tem uma comparação na Raspberry e na ESP32CAN também, né? Aí tem até uns dados aqui falando que na Raspberry você tem mais ou menos da faixa de 5 a 25 frames, e no caso o YOLO, né? E o FOMO é mais rápido, né? De 30 a 60. E já usando a ESP-CAN, é, é quase impraticável usar YOLO na ESP-CAN, devido à quantidade de memória que ela tem, né? Mas já na RASP você consegue em 5 a 15 frames por segundo. É questão de precisão, né? O Viola é bem mais preciso e robusto, né? Já o Forro depende da tarefa, né? Sensível, né? Se for tarefa bem específica. O tamanho do objeto, né? No modelo IO você consegue estimar ele, ver o tamanho, já no modelo FOM não, né? E a questão de consumo, no iodo você consome mais consumo energético do que no FOM. Complexidade, o modelo iodo, ele é complexo, mas ele te dá um monte de recurso em questão de hiperparâmetros para você treinar seu modelo. Já o FOM é mais simples, né? Porque a Edge Impulse já deixa as coisas meio que mastigado, a gente usar lá. O que, né? O que é melhor usar dependendo, né? O YOLO ele é indicado, então, né, para fazer uma detecção de objetos, tamanho, validar o tamanho, e já o FOMO para ver se a presença, a detecção de coisa mais rápida, né? Tipo, uma esteira passando vários objetos ao mesmo tempo, pode ser que o FOMO seja mais útil nesse sentido. E é isso aí, aí tem uma indicação de hardware que o pessoal indica, né? Se você quiser usar você pode usar a Raspberry, a Jetson, da NVIDIA, né? E algumas outras. E se quiser usar fontes, você já consegue usar plaquinhas com microcontroladores, né? O pessoal chama de bare metal, a programação. Muito bem. Então, uma vez que a gente definiu que a gente ia usar o YOLO, a gente foi atrás da criação do nosso dataset. E para fazer isso, a gente coletou umas 2.000 imagens em algumas colmeias. Tem o sítio do professor Maurílio, que é essa imagem da esquerda aqui. Ele fica ali em Piranguçu. A gente foi um dia lá em janeiro, coletou bastante imagem. Tem na verdade, é um amigo meu lá na zona rural do bairro do Pedrão, lá no município de Pedral. Ele tem umas colmeias lá, eu pedi permissão para ele, fui lá também, tirei mais algumas fotos. E para isso, o que que eu fiz? Eu peguei uma Shao SP200,
Eu programei ela para ficar tirando foto continuamente, de um em um segundo, ou 2 em 2 segundos, e deixei um tempo lá. E ela ficou capturando as fotos na resolução de 1080 pixels. Aí eu juntei essas 2.000 fotos, né, 1.000 de cada um, mais ou menos, e subi para fazer o labeling lá no RoboFlow. Aqui está um exemplo de uma dos labeling que eu estava fazendo. Né? Nessa figura aqui ele marcou 168 abelhas, né? Só que ia ser um trabalho muito demorado se eu fizesse marcação de tantas abelhas e tantas fotos, né? Se eu tivesse que passar foto por foto, nas 2.000, ficar marcando quadradinho por quadradinho. Foi aí que eu usei o recurso do Label Assist, o RoboFlow mesmo, né? Onde eu treinei um modelinho menor, umas 80 fotos. Aí nessa sim eu marquei um por um. Aí eu treinei um modelinho dentro da plataforma e acho que ele me disponibiliza três de graça. Mas eu gastei um desses créditos para treinar esse modelo, porque senão você tem que pagar para ter créditos lá na plataforma. E eu usei esse modelo para me auxiliar no restante do labeling do meu dataset. Um exemplo está aqui, né? Eu usando o Label Assist, ele marcou 78 abelhas. Aí depois, manualmente, eu fiz um pente fino, né? E fui marcando as abelhas que estavam faltando. Às vezes, ele marca um quadradinho onde não tem abelha. E às vezes também dá overlap, né? Onde um bounding box fica sobreposto ao outro. Ou tem dois bounding box em cima da mesma abelha. Então, eu tive que fazer esse tratamento em todas as imagens. Aí, foi um serviço demorado, mas muito importante para o trabalho. Depois a gente passa pela parte do pré-processamento, né? Muitos já fizeram os laboratórios 5, o laboratório 6 do curso, e a gente tem que fazer o pré-processamento, onde ele separa lá o grupo, né, do seu dataset em treinamento, validação e teste, reduz o tamanho da imagem para 640 por 640, e eu fiz também um data orientation, rotacionando a imagem, fazendo um flip, fiz uns testes, mudando saturação de cor, mudando para preto e branco, fazendo algum tipo assim, para aumentar a quantidade de imagens do meu dataset. No final, eu tive um dataset com 4.500 imagens, mais ou menos, que eu consegui exportar aqui no Google Flow, para levar lá no Colab para fazer o treinamento. Do Colab, então, eu usei o Yoga V8, que na época que a gente começou a fazer o projeto, é o V8 que estava sendo mais usado. Depois até o professor Marcelo mostrou na aula passada, na aula retrasada, que não existe ali uma grande vantagem em mudar do 8 para o 11. Em determinados casos, até o 8 ele consegue, né, encontrar mais objetos do que o próprio 11, né? E o modelo que eu estou usando é o modelo Nano, que é o de 3,2 milhões de parâmetros, né? Nessa parte do treinamento, tem uma série de considerações, né? Tem um dataset, tem esse data annotation que eu fiz, né? Tem um detalhe de colocar também, sei lá, um 10% de background sem abelha, que isso ajuda na detecção, né? E tem alguns hiperparâmetros que você configura na hora de fazer o treinamento que te ajuda a fazer um modelo mais preciso, né? Que, sei lá, o número de épocas, né? O tamanho o batch size, o pessoal fala, né? A taxa de aprendizado. Tudo isso a gente faz para a gente prevenir o que a gente chama de overfitting, porque às vezes você treina tanto seu modelo que ele só é capaz de detectar fotos que ele foi treinado. Aí a gente procura fazer deixar um ajuste para ele que não fique bom, né? Depois que a gente vai entrar na parte das métricas, fique com uma métrica boa, mas que não atinja o overfit.
Bom. Após o treinamento, a gente tem algumas métricas para a gente avaliar nosso modelo, que é a interseção sobre a união, né? Que é ver se um bounding box está em cima do outro, né? Tem a relação da precisão, né? Do nosso modelo, né? Calcula, né? Faz uma precisão média ali, que ele calcula ali uma área, né? Uma curva de precisão, que fornece um valor, né? Do desempenho do modelo. Uma das mais importantes é a mean average precision, né? Que calcula médias do average precision, só que em várias classes, né? No nosso caso, eu até deixei um asterisco de múltiplas classes, porque nós temos uma classe só, né? A gente quis se basear muito nele, né? O recall, que é uma métrica que a gente usa para ver a quantidade e a proporção de verdadeiros positivos, entre todas as previsões que seriam positivas. E também avalia a capacidade do modelo de evitar os falsos positivos. E tem o F1 Score, que ele mede e vê para a gente quanto que é uma avaliação do equilíbrio total de desempenho do modelo, né? Considerando todos os falsos positivos e falsos negativos que ele encontra. E depois tem o frames por segundo, que é a métrica de inferência, quanto tempo, né, que o modelo leva para fazer a inferência. Eu acho que é isso, que depois agora eu deixo o Guilherme entrar em mais detalhes do modelo aplicado na RASP, e aí vai aparecer as imagens como ficou o resultado, então aí a gente discute mais algumas coisas. Obrigado, Bruno. Parabéns. Não, muito bom trabalho. Mas a gente tem, antes de passar para o Guilherme, aí nós vamos entrar mais no detalhe da implementação, do hardware, do Linux, e aí no final a gente volta no fechamento, a gente pode tirar dúvidas, mas não sei se alguém tem alguma dúvida específica, que gostaria de aproveitar o Zé Anderson para perguntar como ele fez o treinamento, a captura dos dados, algum detalhe. Deixa eu ver se eu tenho aqui queria ver se eu consigo apresentar o, o RoboFlow para mostrar aqui, ó, como que ficou a questão de usar o modelinho pré-treinado para me ajudar. Então, aqui eu estou no meu dataset, né? Com todas as fotos. Aí, que eu basicamente tem umas fotos que eu deixei aqui, estava aqui, não sei de que motivo, ficou aqui, perdido aqui. Quando eu vou anotar, eu tenho todos esses quadradinhos que eu tinha que fazer aqui, né? Um por um e falar que a classe é abelha. Só que se você vai em Naval Assist, carrega o modelinho que já está aqui, né? E usa um modelo próprio da RoboFlow, que eles têm lá. Carrega alguns segundinhos. E depois ele te dá alguns parâmetros também, de threshold, de overlap, que você pode ir ajustando. Aí você vai tendo a sensibilidade, você está marcando legal, você não está, e passando foto a foto. Beleza? Ah, já marcou. A maioria para mim, tá vendo? Só que aí eu tenho que ajustar ainda. Ó, isso daqui não marcou, aí eu tenho que fazer um quadradinho. Basicamente é isso. Aí é questão de paciência. Ora, você ficar aqui brincando, vendo a carinha das abelhas. Perdido aqui. Aí você Beleza. ajusta aqui, ó, uma confidência, se você marca menos, Tá. e os overlaps também, que marca mais ou menos. Legal? Legal. Esse é o IOU, tal, que a gente analisou, né? Aí fica aquela história de pegar mais dos bounding box em cima do outro. É. A gente tem que ajustar. São os dois, né? A confidência e o IOU, que você acaba. São os Uhum. dois ajustes, né? Que a gente até tem um dos Sim. laboratórios, vocês fizeram lá em Python com o Mobilinet, mas a ideia é a mesma aqui, a mesma filosofia, né? Ele vai procurar dentro dos bounding box do mesmo objeto, aquele que tinha mais confidência, então ele vai diminuir. Então você viu, um bom ponto que o Anderson mostrou, porque no fundo é tentativa e erro, né, Anderson? Até achar É. que é um valor de confidência razoável, e aí o razoável que ele pegue legal aí, né? Baixa, então você tem que fazer esse equilíbrio.
é empírico, né? Você tem que, aí você vai sentindo como é que está sendo o resultado e vai ajustando. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou podemos continuar? Beleza? Então tá bom. Bom, parabéns, Anderson.